Fernanda Torres, uma atriz brasileira que viu seu filme ser ridicularizado no palco do Oscar. Mas, em vez de se encolher, ela deu uma resposta que calou a plateia e chocou o mundo. Uma resposta que ecoaria muito além daquela noite. Um momento que se tornou inesquecível na história do cinema. A sala estava silenciosa, mas a energia era elétrica. Fernanda Torres segurava o papel nas mãos, encarando as palavras que já havia decorado, relido e revivido incontáveis vezes. Ainda estou aqui. O título ressoava em sua mente como um mantra. Seu filme não era apenas um trabalho, mas um reflexo de sua alma. O caminho até ali não havia sido fácil. Décadas de trabalho árduo, projetos rejeitados, a luta para que o cinema brasileiro fosse visto além de estereótipos e exotismos. Agora ali estava ela, a poucas horas do Oscar, sentindo uma mistura avassaladora de ansiedade e esperança. Ela respirou fundo, olhando para a equipe ao seu redor. Walter, o diretor, tentava disfarçar o nervosismo olhando o celular. Lívia, sua melhor amiga e assessora, checava mensagens freneticamente. A equipe do filme, um grupo pequeno, mas apaixonado, compartilhava olhares cúmplices, como se soubessem que aquela noite seria uma batalha. Como está se sentindo? Perguntou Walter, tentando quebrar o silêncio. Fernanda sorriu, mas o peso da noite a impedia de responder com leveza. Ainda não sei. Entre o sonho e o medo. Lívia se aproximou segurando suas mãos com firmeza. Você merece estar aqui. Não esqueça disso. Era fácil dizer, mas difícil acreditar. Hollywood sempre fora um campo minado para estrangeiros. O Oscar, então, parecia um clube fechado. Quantos filmes brilhantes de fora dos Estados Unidos foram ignorados ao longo dos anos? Quantos artistas incríveis jamais pisaram naquele palco? Mas Ainda Estou Aqui havia rompido essa barreira. O drama sobre uma mulher brasileira lutando para reconstruir sua vida após uma tragédia familiar tocara corações no mundo todo. Críticos o chamavam de emocionante e visceral, e sua performance de inesquecível. Era a primeira vez que Fernanda sentia que a indústria estava prestando atenção de verdade. Seu celular vibrou. Uma mensagem de sua mãe. Não importa o que aconteça, já vencemos. Te amo. Ela respirou fundo e sorriu. Sim, já haviam vencido, mas o jogo ainda não havia terminado. Do lado de fora, os holofotes já brilhavam. O tapete vermelho a aguardava. A porta da limusine se abriu e Fernanda Torres respirou fundo antes de pisar no tapete vermelho. O brilho das câmeras explodiu diante de seus olhos e os gritos dos jornalistas ecoaram como uma tempestade ao seu redor. Ela já havia vivido noites de gala antes, mas aquela era diferente. O Oscar não era apenas um evento, era um ritual. Um espetáculo onde cada detalhe lhe importava, desde o vestido até as respostas nas entrevistas. Não importa o que aconteça, já vencemos. As palavras de sua mãe ainda ecoavam em sua mente. Ela caminhou com elegância ao lado de Walter e da equipe de Ainda Estou Aqui. Seu vestido azul marinho, simples e sofisticado, contrastava com os brilhos exagerados ao seu redor. Algumas estrelas desfilavam com confiança absoluta, outras disfarçavam o nervosismo com sorrisos ensaiados. Assim que deu os primeiros passos, um grupo de repórteres se aproximou. Fernanda, aqui por favor. Como se sente representando o Brasil nesta noite histórica? Ela sorriu, ajustando o microfone preso à gola do vestido. É uma honra estar aqui. Mais do que uma conquista pessoal, essa indicação representa o cinema brasileiro. Nosso país tem histórias poderosas para contar, e espero que esta seja apenas uma entre muitas noites como essa. A resposta foi diplomática e verdadeira, mas a jornalista insistiu. O que acha das chances de Ainda Estou Aqui contra os outros indicados? Alguns críticos dizem que Hollywood ainda tem resistência a premiar filmes estrangeiros. Fernanda notou a armadilha na pergunta, mas não hesitou. O Oscar deveria celebrar o cinema como um todo, não só as histórias contadas em inglês. Espero que essa mentalidade esteja mudando. A repórter esboçou um sorriso tenso e passou para outra pergunta. Mais adiante, Fernanda notou olhares e cochichos.
Alguns diretores e atores estrangeiros a cumprimentaram com respeito, mas outros pareciam analisá-la como um peixe fora d'água. Hollywood ainda não estava completamente pronta para ela, mas ela estava pronta para Hollywood. Ao longe ouviu as vozes animadas dos apresentadores da noite. Um deles era Conan O'Brien, um comediante americano famoso por seu humor ácido. Ele e sua colega de palco sorriam para as câmeras, prontos para conduzir a cerimônia com piadas rápidas e tiradas irônicas. Fernanda seguiu pelo tapete vermelho sem imaginar que, em poucas horas, o nome de Conan estaria diretamente ligado ao seu. Ela cruzou a entrada do Dolby Theatre e, ao atravessar as cortinas, sentiu um arrepio na espinha. O jogo estava prestes a começar. O teatro estava lotado. Rostos conhecidos ocupavam as primeiras fileiras, enquanto holofotes iluminavam o palco principal, destacando a grandiosidade do evento. A cerimônia do Oscar era uma máquina de espetáculo perfeitamente ensaiada, discursos emocionantes, apresentações deslumbrantes e, claro, piadas afiadas. Fernanda estava sentada na ala central, junto com Walter e parte da equipe de Ainda Estou Aqui. Suas mãos descansavam no colo, mas seus dedos se entrelaçavam num gesto involuntário de ansiedade. O nervosismo era natural, mas havia algo no ar que a deixava inquieta. No palco, Conan O'Brien, o comediante e apresentador da noite, dominava a plateia com seu humor rápido e cortante. Seu estilo era conhecido, ágil, provocador, muitas vezes ultrapassando a linha do bom gosto. O público reagia com risadas, algumas sinceras, outras desconfortáveis. E agora, senhoras e senhores, chegamos ao momento da noite em que fingimos que nos importamos com os filmes estrangeiros, disse Conan, arrancando risadas espalhadas pela plateia. Fernanda sentiu o impacto das palavras como um soco no estômago. A câmera captou sua expressão, mas ela manteve o rosto impassível. Brincadeira, brincadeira, continuou ele sem o menor arrependimento. Todos sabemos que o cinema internacional é peculiar. Cada ano é uma nova experiência. Ano passado foi um filme sobre um homem que conversava com um bode. Esse ano, temos uma produção brasileira. Ele pausou, deixando o público se preparar para o golpe. Ainda Estou Aqui. Sim, senhoras e senhores, um filme que prova que, mesmo depois de 2 horas, você ainda estará lá tentando entender o que acabou de assistir. Dessa vez, a risada foi mais generalizada. Algumas pessoas se entreolharam, surpresas com a dureza da piada. Fernanda sentiu um nó na garganta, mas sua expressão permaneceu inabalável. Walter, ao seu lado, fechou as mãos em punhos e Lívia, na fileira de trás, murmurou um filho da mãe, baixo o suficiente para ninguém ouvir. Conan não parou. Mas olha, é ótimo ver o Brasil representado. Um país conhecido pelo futebol e pelo futebol. Então, parabéns por expandirem os horizontes. Agora, algumas palmas tímidas se misturaram à risada do público. Fernanda percebeu que algumas pessoas não estavam achando graça, mas outras, incluindo grandes nomes da indústria, riam abertamente. A câmera voltou a focá-la. Aquela era a imagem que milhões de espectadores veriam ao redor do mundo. Os dedos de Fernanda apertaram o tecido de seu vestido. Seu coração batia rápido, mas ela se recusava a desviar o olhar. Ela não se encolheria, não naquela noite. Conan seguiu com o roteiro, mudando o foco para outra piada, outra categoria, outro alvo. Mas o dano estava feito. Nos bastidores, os celulares vibravam sem parar. O público brasileiro, assistindo à transmissão ao vivo, começava a reagir furiosamente nas redes sociais. A humilhação não havia passado despercebida e Fernanda sabia que, de um jeito ou de outro, ela teria sua resposta. O riso na plateia já havia se dissipado e a cerimônia seguia seu curso. No entanto, para Fernanda Torres, algo havia mudado. O calor dos holofotes agora parecia sufocante e o burburinho ao redor soava abafado, como se um véu invisível a separasse do restante do teatro. Ela manteve o olhar fixo no palco, fingindo concentração, mas sua mente pulsava com um turbilhão de pensamentos. O comentário de Conan O'Brien ecoava dentro dela,
mais cruel a cada repetição. Ele ridicularizou o filme, ridicularizou o Brasil, ridicularizou a mim. Walter inclinou-se para perto, a voz tensa. Não liga para esse idiota. Todo mundo sabe o tipo de humor que ele faz. Todo mundo sabe. E mesmo assim ele ainda tem um palco para isso, murmurou Fernanda sem desviar os olhos. Lívia, sentada logo atrás, digitava furiosamente no celular. Quando Fernanda se virou para encará-la, a amiga levantou o olhar visivelmente indignada. As redes sociais estão pegando fogo, informou. Estão massacrando ele no Twitter. A galera no Brasil está revoltada. Até alguns atores aqui dentro comentaram que foi grosseiro demais. Fernanda respirou fundo. Isso era um alívio. Pelo menos ela não estava sozinha. A cerimônia continuava, mas algo havia mudado no ambiente. De tempos em tempos, ela percebia olhares furtivos em sua direção. Alguns eram de apoio, outros de constrangimento, como se as pessoas estivessem esperando para ver como ela reagiria. O que a incomodava não era apenas o insulto, era a normalização daquilo. Conan O'Brien havia feito aquela piada sem hesitação, porque sabia que o público americano não se importava tanto assim com filmes estrangeiros. Para eles, aquele prêmio era um extra, algo exótico para enfeitar a noite, mas nunca tão relevante quanto as categorias principais. E era isso que a feria mais do que qualquer coisa. O Oscar deveria ser uma celebração do cinema global, mas ali estava ela, sendo lembrada de que, para muitos, sua presença era apenas um detalhe curioso. Fernanda olhou para o palco, onde um novo prêmio estava sendo anunciado. O tempo corria. Faltava pouco para a categoria de melhor filme internacional. Ela soltou lentamente o ar dos pulmões. Eu poderia deixar isso passar. Poderia ignorar. Mas então, ela se lembrou do título do filme. Ainda estou aqui. Ela não tinha chegado tão longe para ser invisível. E quando chamassem seu nome, o mundo inteiro ouviria sua resposta. A cerimônia avançava, mas para Fernanda, tudo ao redor parecia um borrão. O brilho das luzes, o burburinho discreto dos cochichos, as palmas mecânicas entre um prêmio e outro, tudo soava distante. Seu foco estava em um único momento, o anúncio de melhor filme internacional. Ela sentia Walter e Lívia tensos ao seu lado. Os dois tentavam manter uma expressão neutra, mas seus olhares traíam a ansiedade. Ela também estava ansiosa, mas não apenas pelo prêmio. Ela queria o microfone. Conan O'Brien continuava no palco, deslizando entre piadas rápidas enquanto os apresentadores dos prêmios iam e vinham. Ele parecia completamente alheio ao impacto de suas palavras anteriores. E talvez esse fosse o problema. Para ele, não havia consequência. Nenhum desconforto, nenhuma reflexão. Mas Fernanda sabia que isso estava prestes a mudar. Um dos apresentadores subiu ao palco com um envelope dourado. A tela atrás dele brilhou, revelando os indicados a melhor filme internacional. Imagens dos concorrentes desfilaram na tela gigante. E então apareceu. Ainda estou aqui, Brasil. Aplausos. A câmera focalizou Fernanda. Ela sorriu, mas seu peito queimava com uma mistura de expectativa e firmeza. O apresentador abriu o envelope. Uma pausa estratégica. E o Oscar vai para Ainda estou aqui, Brasil. Por um segundo, Fernanda sentiu o tempo parar. Então vieram os aplausos. Fortes, intensos, mas misturados com expressões surpresas. Ela ouviu Walter soltar o ar com força. Ouviu Lívia gritar um "Eu sabia!" e sentiu suas próprias pernas tremendo quando se levantou. Eles venceram. Ela venceu. Mas ainda não havia terminado. Caminhou em direção ao palco com a cabeça erguida, sentindo o peso do momento. Ao subir os degraus, o Oscar foi colocado em suas mãos. A estatueta era mais pesada do que esperava, o ouro refletindo as luzes com um brilho quase hipnótico. Conan O'Brien estava a poucos passos de distância. Ele sorria, aquele sorriso automático que os apresentadores mantinham sem realmente sentir nada. Fernanda olhou para ele por um breve instante antes de se posicionar no microfone. Respirou fundo. E então começou a falar. Primeiramente, muito obrigada. Obrigada à academia, à minha equipe, ao Brasil que está assistindo agora. Esse filme
Ela ergueu a estatueta. Esse prêmio pertence a vocês. A plateia aplaudiu, mas Fernanda ainda não havia terminado. Ela virou o olhar para o público e sentiu a energia da sala mudar. Todos estavam atentos, esperando. Esta noite, ouvimos que filmes estrangeiros são peculiares, que são como uma categoria menor dentro desta cerimônia. Mas a verdade é que cinema não tem fronteiras. Histórias são universais. Emoções são universais. O que fazemos aqui, o que todos fazemos. Ela olhou para os diretores, atores e roteiristas na plateia. É arte. A sala ficou em silêncio. Fernanda continuou sua voz firme, mas sem raiva. Apenas verdade. Eu cresci assistindo filmes americanos. Aprendi a admirar o talento e a grandiosidade de Hollywood. Mas eu também aprendi que existem milhares de histórias pelo mundo esperando para serem contadas. E quando as tratamos como curiosidades exóticas, em vez de como parte essencial do cinema, nós diminuímos a arte. A câmera captou algumas expressões na plateia. Uns estavam emocionados, outros desconfortáveis. Fernanda não parou. Então hoje eu aceito este prêmio, mas não só por mim. Aceito por cada cineasta que já ouviu que sua história não era importante o suficiente, que seu sotaque era engraçado, que seu filme era estranho. Aceito por cada artista que luta para ser visto, para ser ouvido, porque eu ainda estou aqui. Ela ergueu a estatueta. E sempre estaremos. Por um instante, houve silêncio absoluto. E então, a primeira pessoa se levantou. Foi um diretor veterano, sentado algumas fileiras à frente. Depois uma atriz aplaudiu. Outro ator seguiu. E de repente a plateia estava de pé. Uma ovação em pé, intensa e inescapável. A câmera mostrou Conan O'Brien. Seu sorriso havia sumido. Fernanda apenas sorriu. Agora, ele entendia. Nos bastidores, a energia era eletrizante. Fernanda ainda segurava a estatueta quando Lívia a puxou pelo braço, o celular na outra mão vibrando sem parar. Você não tem ideia do que acabou de acontecer. Ela mal havia tido tempo de processar tudo, mas ao olhar ao redor percebeu. Os olhares que a cercavam eram diferentes, alguns cheios de admiração, outros de desconforto, mas todos sabiam que haviam testemunhado algo memorável. Walter chegou ao lado delas, sorrindo, visivelmente emocionado. Fernanda, seu discurso... Meu Deus, você quebrou o Oscar inteiro. Ela soltou uma risada breve, o coração ainda disparado. Foi o que tinha que ser dito. As redes sociais estavam pegando fogo. O vídeo de seu discurso já circulava em todas as plataformas. Fernanda Torres cala apresentador com resposta histórica, diziam as manchetes. Tweets de cineastas, atores e jornalistas elogiavam sua coragem. Isso foi gigante, o Oscar precisava ouvir isso. Fernanda Torres deu um show de elegância e inteligência. Esse momento vai ficar na história. Pela primeira vez em anos, um discurso no Oscar realmente fez Hollywood refletir. Mas nem todos estavam felizes. Alguns comentários tentavam diminuir sua fala. Isso foi só um discurso de ressentimento. Se não gosta do Oscar, por que veio? Americanos sustentam a indústria do cinema. Parem de se vitimizar. Fernanda suspirou. Já esperava reações assim. Mudar mentalidades levava tempo. Então algo inesperado aconteceu. Conan O'Brien estava nos bastidores. Ele caminhou na direção dela, parecendo desconfortável. Parou a poucos passos, enfiou as mãos nos bolsos e soltou um suspiro. Foi um baita discurso. Ela ergueu uma sobrancelha. Espero que tenha entendido o recado. Ele hesitou, então soltou um riso curto. Eu sou comediante. Minha carreira inteira foi baseada em brincar com as pessoas. Mas acho que exagerei. Houve um momento de silêncio. Fernanda cruzou os braços, avaliando-o. Você acha ou tem certeza? Ele desviou o olhar, coçando a nuca. Tenho certeza. Ela assentiu lentamente. Não precisava de um pedido de desculpas público. O que importava era que ele havia entendido. E então, ao longe, ouviram gritos animados. Repórteres chamavam seu nome. Mais entrevistas viriam. Mais discussões seriam geradas. Mas Fernanda sabia que, naquela noite,
algo havia mudado para sempre. Passado-se tempo desde o Oscar, aquela noite ainda ecoava em sua vida. Fernanda Torres estava sentada em sua casa no Rio de Janeiro, uma xícara de café quente entre as mãos, enquanto olhava para o mar pela janela. O Oscar brilhava discretamente na prateleira, ao lado de outros prêmios que havia conquistado ao longo da carreira. Mas nenhum deles tinha o peso daquele. Seu celular vibrou com uma nova mensagem. Fernanda, meu nome é Rafael. Sou um cineasta iniciante do interior do Brasil. Sempre achei que Hollywood era um sonho impossível para alguém como eu. Mas depois do que você disse naquela noite, resolvi tentar. Obrigado por me mostrar que ainda podemos estar aqui. Ela leu a mensagem 2 vezes antes de sorrir. O debate sobre inclusão no cinema internacional continuava com mudanças lentas, mas perceptíveis. Ainda não era uma vitória completa, mas era um começo. Fernanda pegou a estatueta do Oscar e passou os dedos por sua superfície dourada. Ela não se importava com o peso físico do prêmio. O que realmente importava era o peso de sua voz, de sua presença. Sim, ela ainda estava ali, e sempre estaria. Fernanda Torres não apenas venceu o Oscar, ela venceu barreiras, venceu o preconceito e, acima de tudo, venceu o silêncio. Sua resposta naquela noite foi mais do que um discurso. Foi um marco, uma lembrança de que a arte não tem fronteiras e que vozes que antes eram ignoradas agora são impossíveis de calar.